A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas gravações da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre está falando sobre o livro de Apocalipse, que tem como temática mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Tenho dito sempre, você é povo de Deus? Você gosta de aprender sobre o livro de Apocalipse? Aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Já estamos há quase 3 meses falando sobre esta temática. Tem uma playlist para você seguir todas as aulas. Por quê? Chegamos na lição de número 11. Já, professor? Sim, quem me acompanha sabe que nós já chegamos aqui, na lição de número 11. E a lição, como você viu aí na capinha do vídeo, a realidade do milênio. Você vai viver esse milênio, você está vivendo esse milênio, você vai estar... Como é que vai ser esse milênio? É o que nós vamos aprender. Que linha de pensamento é essa aqui? Como que se dará esse milênio? Como que a gente vai seguir essa linha de pensamento sobre o milênio? É milênio literal? É simbólico? É figura de linguagem? Que milênio é esse? Essa é a aula que você vai aprender. Então pega aí a sua caneta, pega a sua Bíblia, não esquece, olha o tamanho da minha, ela é grandona. Essa aqui é a base do nosso estudo sobre o milênio. Pega a sua revista, se você não tem, você pode adquirir ela também digital. Você fala, professor, mas já está na lição 11, só falta a lição 12 e 13 para acabar a revista. Vale a pena. Essa revista aqui vale a pena você guardar e ter para o seu uso cotidiano de estudo. Toda vez que você for ter um estudo sobre o livro de Apocalipse, você pegar ela para tirar as suas dúvidas. Então pega aí seu material, pega o que você precisa e vamos aprender da palavra de Deus. Na graça e no conhecimento, assim nós iremos crescer. Meus queridos e amados alunos, você que viu o vídeo anterior, deixa eu falar com você. Se você viu o vídeo anterior, eu fui gravar uma introdução para essa aula. Deixa eu explicar rapidinho. Eu fui gravar uma introdução para essa aula sobre as 4 linhas de pensamento sobre o milênio. Só que o vídeo ficou muito grande, ficou mais de 40 minutos. E se eu gravasse aqui mais 40 minutos, ia ficar muito grande esse vídeo. Então eu dividi. Lá eu tenho uma explicação sobre as 4 linhas de pensamento sobre o milênio. Então, se você quer saber sobre essas 4 linhas de pensamento, vai ficar aqui no card, em algum lugar, na descrição do vídeo, vai ficar aqui no canal, tá? Aqui no canal. Vai ficar para você poder assistir essas 4 explicações dessas 4 linhas de pensamento. A revista não aborda nenhuma delas. Mas, professor, você vai falar sobre o quê? Porque ela segue uma linha, que é a linha, o quarto ponto que eu apresentei, que é pré-milenista, pré-tribulacionista, tá bom? Então, essa linha aqui, as Assembleias de Deus, Ministério do Madureira. Aí o pastor William Barros segue, que é uma linha arminiana, pentecostal e assembleana, tá bom? Então a gente não vai abordar mais sobre as 4 linhas. Vamos continuar na linha de pré-tribulacionista, pré-milenista, tá bom? É o que nós acreditamos, é o que você vai aprender neste canal. Amém? Deixa eu já agradecer, porque nesse segundo trimestre eu posso chegar a 3.000 inscritos com a sua ajuda. Então não deixa de se inscrever, compartilhar, comentar. Estou vendo bastante professores chegando e isso me deixa muito feliz. Obrigado pelo feedback. Se a luz não está boa, se o som não está bom, vai me dando feedback para eu melhorar a cada dia. Tá vendo a minha voz como é que tá? Então algumas vezes tá aqui, o meu copinho de água, eu vou ter que parar, tomar água, peguei uma gripe forte, me derrubou. Mas eu não posso deixar de gravar os vídeos, tá bom? Já vou tomar um gole de água. E aí a gente começa na nossa lição de número 11. A realidade do milênio. É uma realidade. O milênio vai acontecer. Aqui é a minha teologia sistemática Wayne Grudem. Foi essa teologia sistemática que eu usei no outro vídeo para explicar sobre os pontos de vista, os 4 pontos de vista, tá bom? Se você quiser, depois você dá uma olhadinha lá.
Vamos para a nossa lição. Deixa eu dar aqui o play no meu time para saber quanto tempo eu estou falando. Essa lição será aplicada no dia 12 de junho de 2022. É exatamente os dias dos namorados. Parabéns para minha Rose, que Deus abençoe. No dia 13 de junho nós fazemos 23 anos de casado. Parabéns para nós, né? Que Deus aí nos conserve mais e mais na nossa união. Vai ser aplicada no dia 12 de junho esta lição. A realidade do milênio. Começamos com o livro de Daniel, nosso texto áureo. Daniel, capítulo de número 7, o verso de número 14. O que diz? Que nos diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Olha que profecia linda de Daniel. Por isso que acreditamos na realidade do milênio. Porque Daniel diz que esse é o único reino que não será destruído. Esse é o único reino que não passará. Que reino? A lição 10, você aprendeu sobre a volta do grande rei. Quem é o grande rei? O nosso Senhor Jesus Cristo. E Daniel está dizendo o domínio e honra sobre todos os povos, nações e língua. Ele vai dominar tudo. Ele diz bem claro, e o domínio dele não passará. É o seu reino, é o seu reino, o único que não será destruído. Que frase, hein, Daniel? Que revelação! E o seu reino é o único que não será destruído. É o reino do nosso Deus, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade aplicada: viver sobre o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Então, quem vive o reino de Cristo é um significado maior da existência humana e um viver de qualidade. Você está vivendo esse período que ainda não é o reino de Deus, não é o reino de Cristo, mas você viverá no milênio. Essa é a realidade. Vamos viver esse milênio. Agora, no nosso texto de referência, está no livro de Daniel, capítulo número 2, do versículo 44 e 45, depois Daniel, capítulo 7, o verso de número só 27, tá bom? Vamos fazer essa leitura. Vai ficar na descrição do vídeo ou você pode consultar a sua Bíblia. Daniel 2, capítulo 2, versículo 44 e 45, que nos diz assim: mas os dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus dizendo para Daniel aqui essa revelação lá da estátua de Nabucodonosor, dizendo: Deus vai destruir todos esses reinos. Como é que é a palavra? Até difícil dizer. Esmiuçar todos esses reinos para fazer o quê? Vai estabelecer o reino de Cristo, que não passará, mas durará para sempre. Versículo 45: de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande faz saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então, Daniel tem aquela visão sobre a estátua de Nabucodonosor,
o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Persa, aí o Império Medo, aí ele sai descendo o Império Romano, ele sai descendo e depois vem uma pedra, lança, destrói a estátua de barro, de bronze, de ferro, destrói tudo e diz assim, ó, eu acho muito sensacional essa frase, a autoridade de falar para o rei Nabucodonosor, irmão, era o rei poderoso, mas Daniel diz assim, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação, dizendo, vai acontecer, rei, vai acontecer, porque fiel é a interpretação. Indo lá para o capítulo 7 agora de Daniel, o versículo número 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quando é que vai acontecer essa profecia? No milênio. O reino de Cristo ainda não está estabelecido, ainda não está em vigor, em pleno vigor, mas vai acontecer onde? No milênio. O milênio nós vamos ter todas as nações. E lembra que está incluída a mim e a você aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Está incluída a mim e a você nessa profecia. Aonde, professor? Eu já ia me perdendo aqui, ó, deixando passar. Vamos ler de novo o versículo para eu achar aonde é que eu e você se encontra. Nós nos encontramos nessa honra. No Daniel 7, 24, dá ênfase, professor. Nós estaremos com essa honra. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados aos povos, é no singular, ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Jesus. Nós somos o que dele? Seu povo. Então esse domínio, essa honra, essa majestade será dada a mim e a você, porque nós somos, ó, povo do Santo dos Altíssimo. Por que não povos? Porque se tornaremos uma só nação. Gentil, judeu, incircunciso, circunciso, árabe, muçulmano, brasileiro, se tornará um só povo. A um povo dos santos do Altíssimo. Eu e você. Dá ênfase nisso aqui que é importantíssimo. Nossa introdução vai nos dizer: com o fim da batalha do Armagedon, lição de número 10, se você não viu, uma boa oportunidade. Assim que acabar esse vídeo, entenda sobre a grande luta do Armagedon. Se inicia um tempo sem igual na história. Cristo implantará o seu reino sobre toda a terra. Todas as nações, povos e línguas estarão sob o governo justo do Emanuel, Deus conosco. Vamos ver o que diz aqui? Abre aí a sua Bíblia, deixa eu marcar aqui com fitilho, Apocalipse 20, que é a lição base que nós vamos ter aqui. Mas eu quero ler com você a referência, deixa eu marcar aqui, é Mateus capítulo 1, volta lá para o livro de Mateus, Mateus capítulo de número 1, Novo Testamento, o versículo de número 22 e 23, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Ou seja, Jesus já veio, já esteve conosco e agora reinará para sempre, e nós somos o seu povo. Oh, glória! Merece um gostei. Nosso ponto 1 diz assim: tempo de profunda e ampla transformação. Haverá uma grande transformação dentro desse período do milênio. Tem algumas transformações. Olha que o pastor William aqui coloca.
O mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o fim da grande tribulação. Então aqui você já aprende, professor, alunos, o milênio só dará início no fim da grande tribulação. Por isso que a linha é pré-tribulacionista e pré-milenista. A gente sobe aos céus quando acaba a grande tribulação, e acabando a grande tribulação se inicia o milênio, tá bom? Então, com o fim da grande tribulação, toda a destruição e caos vista na última das 70 semanas de Daniel darão lugar a um período de real crescimento, segurança e prosperidade para a humanidade. O período do milênio será uma amostra ao homem do que será a eternidade com Cristo. O milênio, ele é uma amostra de como será a eternidade, porque ainda não estamos na eternidade, porque no período do milênio, ali as nações se chegarão a ele, virão a ele, terão, vamos dizer assim, um vislumbre do que será a eternidade, tanto que nós temos ainda o trono branco e o juízo, para depois nós vamos ter o quê? Novos céus e nova terra, para só depois entrarmos no período da eternidade, tá bom? Não esquece isso aqui. O milênio é um período, gostei do William Barros aqui colocou. O milênio é o período, que será uma amostra ao homem como será a eternidade com Cristo, de restauração. Como fala aqui, profundo, amplo de transformação. Será um período grande de transformação. No ponto 1.1, Satanás é preso por 1000 anos. Olha aí, Satanás sendo preso. É o objetivo também aqui do milênio, início do milênio, para prender Satanás. No capítulo 19 de Apocalipse, vimos o juízo divino sobre o anticristo e o falso profeta. Não esquece, se você não viu, lição de número 10, tá? O juízo de Deus sobre o anticristo e o falso profeta. Está escrito no livro de Apocalipse 19, verso de número 20. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Agora chegou a vez de Jesus, tratar com Satanás. Não esquece que ele simbolizava o quê? A trindade do mal. Simbolizava não, é a trindade do mal. Anticristo, falso profeta e Satanás. E Jesus vai tratar com cada um deles. Primeiro, no capítulo 19, ele tratou com o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, ele trata com Satanás. No livro de Jó, vemos o diabo ao redor da terra e passeando por ela. Mas com a segunda vinda de Cristo, ele será preso por 1000 anos. Aqui é a citação de Apocalipse 20, verso de número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Olha, gente, esqueci minha canetinha, a caneta mesmo, porque aqui é muito grosso, mas eu vou tentar. Olha o nome que ele tem, que ele se apresenta. Olha os nomes aqui. Dragão é o primeiro aí, professor, que é chamada da antiga serpente, diabo e Satanás. Olha assim, 4 nomes dados para uma só pessoa, para a mesma pessoa, tá? Não são 4 ser, é o mesmo ser. Dragão, serpente, diabo e Satanás, tá bom? E amarrou por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso de número 2. O mundo viverá algo inédito, 1000 anos sem nenhuma atitude satânica. Somos informados o porquê, para que não mais engane as nações. Por isso que Satanás é preso. No final desse ponto, eu quero responder uma pergunta que veio a mim e eu quero compartilhar a você e quem sabe é a sua dúvida. Mas vamos ler
o que o pastor William aqui coloca. Hoje, embora Satanás esteja solto e atuando no mundo com os seus demônios, nós recebemos poder de Cristo para, em nome dele, desfazer todas as obras do diabo. Este poder está acessível agora mesmo ao todo o que crê. Nós temos poder para resistir ao diabo, lutar contra ele, expulsar os seus demônios e vencer esta batalha. Livro de Marcos 16, 17, Lucas 10, 19. Deixa eu tomar um golinho de água. Essa gripe aí pegou a minha garganta forte. Professor, você falou que queria explicar sobre algo. Olha só, aí você fala assim, peraí, então, para que o mundo se converta, Jesus tem que prender Satanás, porque se mesmo Satanás estando preso, há possibilidade do homem negar Cristo? Aqui ainda o homem não teve a sua natureza adâmica restaurada. Então aqui, nesse milênio, a gente tem ainda a ação humana do egoísmo, que não é de Satanás, não é influência satânica, é a natureza caída. Veja, o que Satanás propôs para Eva lá no Jardim do Éden? Egoísmo. Como assim, professor? Sim, eu quero ser como Deus. Ato egoísta. Eu quero ser como Deus. A frase foi essa: se tu comeres, tu serás igual a Deus. Ou seja, eu. Vem primeiro eu. Então, cada vez que eu trato algo com eu estou pensando em mim e não no próximo. Então, por isso que agora as nações, quando fala as nações, é algo global, é algo grande. Então, com a ação de Satanás sendo preso por 1000 anos, ele não engana as nações. Porém, o homem ainda precisa passar pelo trono branco, aqui vai ter que passar pelo trono branco e o juízo final, para que ele seja tirado assim 100% a sua natureza adâmica e aí ter o corpo transformado. Lembrando, Cristo vem com a igreja, esta igreja que desce com Cristo, esta igreja não vai ser corrompida. No entanto, esses que aqui ficaram da grande tribulação, esses poderão ainda ser enganados. Esses aqui que foi arrebatado, por isso que nós somos pré-tribulacionistas, não iremos passar pela tribulação. Esses aqui já estão com o seu corpo transformado, segundo escreveu 1 Tessalonicenses, se não me engano, 4, 16 e 17. Depois eu confiro com você. Esse aqui que desce com Cristo não pode ser enganado. No entanto, esses que ficaram aqui na terra ainda podem ser enganados porque não estão com o seu corpo glorificado. Tá bom? Então, temos que separar. 1.2. A partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. As promessas feitas a Abraão com relação à terra e à sua semente, e a Davi com relação ao seu trono e o seu reino se cumprirão no milênio, dizendo que o reinado de Davi será para sempre. Aí Satanás se alegrou só um pouquinho, irmão. Dá uma pausa aqui. Satanás se alegrou um pouquinho, tanto na promessa feita para Abraão, quanto na promessa feita para Davi. Por quê? Abraão não tinha filho, Sara era estéril, quem ia herdar era o seu servo. Aí ele desce para o Egito, toma Agar como concubina, que não foi concubina na verdade, foi um combinado com Sara, e ela gera um filho que é Ismael. E esse filho não é o filho da promessa, não é esse filho que Deus disse que herdaria o que Deus disse que seria todas as nações. Então ali você já tem uma ruptura de duas nações, que nasce de Ismael e outra do menino Isaque. Então Satanás podia se gloriar. Quando chega em Davi, que Deus fala que de Davi seria o trono eterno, o que acontece com a morte de Davi? Quem reina? Salomão. Tudo bem? Tudo bem, o reino ia bem? Sim. Só que com a morte de Salomão,
as 12 tribos se dividem. 2 tribos ficam de um lado e 10 ficam do outro. As 2 tribos se dividem. Então, mais uma vez, Satanás diz assim, eu estou ganhando. Isso aqui não está se concretizando, porque Abraão tem um filho que não é da promessa. Davi tem um filho, um neto, que é Roboão, que divide as 12 tribos. Então, aqui não tem trono de Davi. Aqui não tem descendência. Veja que ele vai agindo as suas malícias, né? Então ele podia se gloriar. Porém, no entanto, portanto, a promessa é para a eternidade. A promessa é lá na eternidade. O diabo sabe o fim dele. Ele só atrapalha o percurso, mas não adianta. Sabe uma escada rolante que ele está indo? Não importa o que você faça, a escada rolante continua indo. É a vida do diabo. Do Satanás, como é que é? O dragão, serpente, diabo e Satanás. Ele está numa escada rolante, ele não está parando de andar. O fim, e essa escada tem fim. Mas no percurso ele perturba um, perturba outro, só que ele está continuando andando. Só que o fim dele está já determinado. Ele será preso por 1000 anos, depois lançado no lago de fogo, que vai ser lá na frente. Mas aqui ele tentou se gloriar, tanto em Abraão quanto em Davi, porque o trono de Davi quase foi destruído. Quase, mas Deus usa com as suas estratégias para dizer que é ele que nunca perdeu o controle. Jerusalém será a capital mundial do governo de Jesus. Olha só, Jerusalém, tem uma profecia sobre Jerusalém, igual a lição 10, que fala que o Messias virá e pisará no Monte das Oliveiras. E de Jerusalém, Jesus vai governar as nações. Isso é uma profecia do livro de Jeremias, capítulo número 3, verso de número 17. Olha só o que diz. Naquele tempo chegará a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela. E o nome do Senhor a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo os propósitos do seu coração maligno. Jamais vai sair de Jerusalém o governo de todas as nações. Os povos da terra subirão a Jerusalém, e de lá sairá a lei de todos, no plural mesmo, os povos. E virão muitos povos e dirão: vinde, subimos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que comermos e os seus caminhos, e andemos em suas verdades, porque de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jeremias colaborando com quem? Isaías. Olha só, falando para ele, está aqui. Olha só, Isaías 2:3. O mundo dizendo: vamos para Jerusalém, porque de lá é que vem a palavra do Senhor. Oh, glória! É maravilhoso. Hoje, cristãos de todo o mundo viajam a Israel e pisam em Jerusalém, lembrando do passado bíblico. Oh, irmão, isso aqui eu achei maravilhoso. Você fica até emocionado. Deixa eu me concentrar aqui um pouquinho, porque aqui tem algo muito, 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 muito bonito. Muito bonito. Olha que frase maravilhosa que o pastor William aqui coloca. Hoje, cristãos de todo o mundo viajam a Israel e pisam em Jerusalém, lembrando do passado bíblico, inesquecível deste lugar, sem se dar conta de que estão pisando não apenas no passado, mas também no futuro. Então, quem está indo para Jerusalém não está pisando apenas no passado. Quem está indo para Jerusalém hoje, está pisando no futuro, porque é de lá que as nações serão regidas. Não é que serão regidas, as nações quererão ser regidas. Eles subamos, vamos lá. É de lá que vem o melhor caminho. Ô, irmão, perdoe aí, mas pensou nisso?
quem vai prejudicar, você que foi ou você que conhece alguém que foi, eles não estão só pisando no passado, eles já estão pisando no futuro. O futuro já é ali. Ali é a real, porque vai acontecer um futuro real. 1.3. Jesus, o Rei universal. No milênio, Jesus governará sobre todo o mundo. Há várias passagens na Bíblia que mostram isso, mas uma, sem dúvida, é emblemática. A estátua que Nabucodonosor viu em sonho. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era imensa e cujo esplendor era exatamente esta, em pé diante de ti, a sua, grudou aqui, vista era terrível. Isso aqui é capítulo Daniel, verso 2, capítulo 2, que nós já lemos. Deus mostra para Nabucodonosor aquela estátua, mas olha todo o contexto aqui. Deus mostra o futuro do mundo sobre os impérios gentílicos, identificados metaforicamente como os diversos materiais: ouro, deixa eu anotar aqui, ó, ouro, prata, bronze, cobre, ferro e barro. Vamos lá. Cada um com as suas características, porém todos passageiros. Daniel, ao fim da sua interpretação do sonho, diz que nós já lemos aqui, mas faz questão de dar ênfase, professor. Dá ênfase nisso aqui. Nabucodonosor viu ouro, prata, bronze, cobre, ferro e barro. Então Daniel dá ênfase aqui, o pastor William dá ênfase de novo, porque nós já tivemos essa leitura. Vou falar exatamente onde é que é essa leitura. Nosso texto de referência, Daniel, capítulo 2, versículo de número 44. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um rei, que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, não terá fim. William Barros continua colocando: o cristão, ao andar em obediência à palavra de Deus, já vive sobre a autoridade de Cristo e sente as bênçãos deste reino amoroso. Deus nos ama amorosamente. Nós já podemos experimentar um pouco como será esse reino, como terá essa magnitude do reino de Deus. Então aqui a gente já tem essa desenvoltura, essa oportunidade, essa amostra de como será o milênio e como será a eternidade, pelo amor que Deus já nos mostra. Então, fiquemos cada vez firmes, irmãos. Essa lição aqui, com o estudo da palavra de Deus, a gente já vê o quanto Deus nos ama e quanto Deus tem cuidado de nós, já nos dando o fim de glória muito excelente. No nosso ponto de número 2, definição de milênio. Milênio é um período de 1000 anos. 6 vezes encontramos no capítulo de número 20 de Apocalipse. A referência a este período de tempo, Apocalipse 20, versículo 1, versículo 7, tem as 6 referências. Vocês querem ler? Vamos ler, Apocalipse 20. Do 1 ao 6, vamos lá, ao 7, na verdade, onde aparece, eu estou vendo aqui já milênio aqui, ó. Vamos lá, aí vamos contar, tá bom? Apocalipse 20 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em suas mãos. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, uma vez. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais
para que não mais enganassem as nações, até 1000 anos. Segunda vez, deixa eu anotar aqui. Segunda vez, estou anotando. Parece que eu estou misericórdia. Segunda vez. Se acabou e depois o importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é o capítulo 4, tá? Versículo 4. 3 vezes. Vamos lá. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos, mais uma vez, se acabasse. E este é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Lembra que eu falei? Aqueles 4, está anotado aí? 4 até agora. Aqueles que vêm com Cristo, que foi no arrebatamento, esse não experimenta a morte. A prova é Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Esses não podem ser corrompidos, não pode ser enganado, não pode sofrer danos. Por quê? Ele já tem o corpo glorificado, porque veio do arrebatamento. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. 5. Vamos para o versículo número 7, que está faltando somente uma referência para a gente completar 6 vezes falando sobre o milênio. E o versículo 7 nos diz: e acabaram-se os 1000 anos. Ok? Aqui uma vez e aqui outra vez. Satanás será solto da sua prisão. Então, 6 vezes referente à palavra 1000, milênio, 1000 anos, tá bom? Está escrito em Apocalipse, nós encontramos do versículo 1 ao versículo número 7, 6 vezes. Vamos lá, 2.1. Derramamento pleno do Espírito Santo. No milênio, nós acreditamos que a profecia de Joel, que aqui vamos ler também, vai acontecer na sua plenitude, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visão. Isso é Joel. Esta conhecida profecia de Joel é mencionada por Pedro no dia de Pentecoste como se cumprindo naquele momento. Desta forma, fica claro que esta profecia começou a se cumprir no mundo do derramamento do Espírito na igreja, mas no milênio toda a terra verá esta profecia se cumprindo. Será um reino, terrestre, mas de profundo caráter espiritual, onde os santos têm comunhão e a apatia do Espírito Santo e frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fervor genuíno e amor a Deus por toda a parte. Não vai ter mais, professores, anota aí, apatia e frieza, porque todos serão cheios, todos, não todos no figurado, mas todo no real, no verdadeiro. Todos serão cheios do Espírito Santo. Então não tem apatia espiritual e nem frieza para as coisas de Deus. Simplesmente terá prazer em fazer as coisas para Deus, com Deus. Tudo junto ali, né? Enquanto este tempo não chega, cabe ao cristão buscar de todo o coração ter uma vida cheia do Espírito Santo. Cabe a mim e a você nos dedicarmos cada vez mais a estar
com esta vontade, com este prazer de continuar proclamando o reino do nosso Deus. 2.2, um tempo da manifestação do rei. Lição 10, o rei voltou. Agora nós vamos ter o tempo da manifestação do grande rei. Isso aqui já é complemento da lição de número 10. Escuta só. O Senhor Jesus é a figura central do mundo. Isso é João capítulo 1, verso de número 3. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. João, deixa eu deixar aqui do lado, capítulo 1, verso de número 3. O que João nos diz? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o ponto central, como fala o pastor William aqui, e eu só concordo, eu só digo amém. É tudo dele, origem, por ele, processo, e para ele, retorno, glória. É um ciclo que vem dele, é com ele e é para ele, certo? Entendeu como é que é o processo? Vem dele, é para ele e torna para ele. É tudo dele. Parece até um louvor, né? Porque a vida é dele. Não sei cantar não, irmão. Tudo aqui é dele. É isso mesmo. É tudo dele, irmão. Pertence a ele. E o milênio ficará claro que é tudo para ele. Sem dúvida. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio não é exceção. Ele é o sol da justiça e tudo gira ao seu redor. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito sobre todo o território de Israel. Se ele é filho de Abraão, a terra de Israel pertence aos filhos de Abraão. Oh, glória! É também filho de Davi, sendo assim herdeiro por direito ao trono do governo. Então, não somente a terra é dele porque ele é filho de Abraão, e Deus disse que a terra de Israel pertencia aos israelitas, e Jesus é israelita. Porém, tem um trono, e esse trono tem um rei, e esse rei é raiz de Davi, é descendente de Davi. Por isso que ele foi chamado filho de Abraão, filho de Davi. Eita glória, é maravilhoso. O Filho do Homem mostra o seu poder de estabelecer e exercer o juízo. Foi chamado também de Filho de Homem. Vamos recapitular aqui, professores? Vamos anotar, Jesus foi chamado de Filho de Abraão, ok? Está marcado aí, você pode encontrar aí em Promessa de Gênesis 17, 18, Mateus 1, 1, ok? E Gálatas capítulo 3, verso 5. Foi chamado de filho de Davi, profetizado em Isaías 9, 7, Mateus também 1, 1, Lucas do 1, capítulo 1, versículo 32 e 33. E também foi chamado de filho do homem, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o filho do homem. Ou seja, ele viveu como homem, morreu como homem, mas não pecou como homem. Então ele tem o direito de exercer juízo sobre os homens, porque ele veio como homem, cresceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas não pecou como homem. Então ele tem a total autoridade sobre todos os homens. Onde é que nós encontramos? A primeira é profecia, livro de Zacarias, capítulo número 14, verso 9, e depois você encontra Filipenses 2, de número 10. Ele é rei de toda a terra. Oh, glória! Esse é o meu e o teu Jesus. 2.3. O reino de justiça do Messias. O reino de justiça do Messias. No mundo de hoje, não são poucos os escândalos por corrupção, assassinato, violência, que muitas vezes ficam impunes.
causando revolta e desânimo. Porém, no milênio não mais haverá injustiça. Será estabelecido na terra a justiça de Deus, o Rei e o Sol da justiça. Eu não sei se o William colocou aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu estou procurando se o William colocou ou não. Não, ele não colocou. Mas aqui eu queria ver a referência, na verdade, irmão, se o pastor William tinha colocado. Não só Jesus como o Sol da Justiça, mas lá no Sermão do Monte, eu acho sensacional aqui, ó, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, para nós que vivemos num mundo tão mal, num mundo tão ruim, mas quando Jesus vem aqui pro Sermão do Monte, deixa eu ver aqui, bem-aventurado, aqui, versículo de número 6, Mateus capítulo 5, versículo de número 6. A gente vive tempos tão mal que a gente busca por isso aqui, ó. E Jesus, ele sabe que a gente busca por justiça, por isso que ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos, porque eles serão fartos. E aproveitando sobre o Sermão do Monte, já é o próximo trimestre. Vamos fazer aula sobre o Sermão do Monte. Vai ser o Sermão do Monte que a editora Betel Dominical vai aplicar para nós. Então, se você gosta do Sermão do Monte, a editora Betel, no terceiro trimestre de 2022, vai falar sobre o Sermão do Monte. E eu pego aqui, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por que seremos fartos sobre ter sede e fome de justiça? Porque, como está dizendo aqui, Ele é o sol da justiça. Então, Ele é justo. Então, se inscreve no canal para acompanhar a próxima série. Essa ainda não acabou. Essa ainda falta mais 2 aulas, a 12 e a 13. Mas o próximo trimestre já está aí e você se inscreve para não perder as próximas aulas. Seu reino na terra, justiça aos povos. Isaías 51. Neste tempo, Jerusalém, capital do governo de Cristo, será conhecida como a cidade da justiça. Oh, maravilha! Isso aqui é Isaías, capítulo 1, verso de número 26. O mundo inteiro dizia entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmara para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Salmo 96, verso 10. Por isso, aprendemos na oração que Jesus nos ensinou como modelo que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ô glória, o milênio vai cumprir isso aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim, mas podemos dizer, aqui na terra, como foi no céu. Por que eu estou falando assim? Porque aqui é o milênio, então, como foi no céu, venha ser aqui na terra. Essa oração aqui mudará, e não assim na terra como no céu. Assim como foi no céu, vem agora a ser na terra. Vai ser o milênio, o reino dele. Nosso ponto de número 3. Perdão. Característica do milênio. O mundo viverá seu ápice em todas as áreas por causa do milênio. Mudanças significativas e profundas serão vistas, por exemplo, no reino animal, onde acabará a ferocidade dos animais e estes ficarão mansos. Isso aqui é Isaías, mas isso aqui vai acontecer do milênio, quando acontecer novo céu e nova terra. Quem ilustra muito bem, um livro de ilustração, tem um pessoal que vai de porta em porta, eles dão um folheto e você tem ali os animais, né, interagindo, urso, leão, cobra, tem tudo ali, mas é uma profecia de Isaías, capítulo número 11, muito interessante. Na existência humana, as enfermidades serão banidas e teremos um mundo sem
impiedade e pestes, ou a sociedade experimentar os benefícios de fazer parte do reino. Não vai ter pandemia, epidemia, não vai ter pragas, não vai ter peste, não vai ter nada, não vai ter... O homem foi feito para a eternidade, mas por causa do pecado a gente não sabe. É uma pergunta, uma interrogação, não adianta querer responder. A gente não sabe quanto tempo o homem viveria. Não sabemos. No milênio não teremos mais morte. O homem viverá eternamente. E é interessante que fala que as folhas da árvore da vida, plantada no jardim, lembra lá que Deus tira Adão do jardim, depois que comer do fruto que não podia da ciência do bem e do mal, lá também tinha a árvore da vida eterna. E essa árvore agora, ela vai estar disponível para mim e para você. E diz que as suas folhas, elas são remédios para as nações. Então, se alguém tiver enfermo, se tiver, é só pelo ato de dizer assim, são remédios para as nações, então as nações vão se alimentar dessas folhas e vão renovar suas forças, vão viver eternamente, a vida será eterna, porque agora nós temos acesso à árvore da vida. Que maravilha! 3.1. Armas viram instrumentos de agricultura. Eu achei isso aqui maravilhoso. Eu já até ministrei uma vez sobre essa passagem que Deus pede para desfazer as enxadas, as pás, para fazer armas de guerra, lanças e espadas. Aqui é o contrário, no milênio ele vai dizer, pega a espada, pega a lança, pega o escudo, desfaz para fazer instrumento de agricultura. E no milênio ninguém vai aprender mais sobre guerra, sobre defesa, sobre bombas nucleares. Não, vocês vão aprender agora somente cultivar a terra. Vai plantar, vai colher, vai viver a vida com tranquilidade. Olha só o 3.1 que fala. Armas viram instrumentos de agricultura. No milênio, todo o gasto com poderio militar será revertido para a produção de alimento e bem-estar. O governo de Cristo não veremos mais nações se levantando contra nação para guerrear. Um tempo único e singular para a humanidade, que viu ao longo da sua história muitas guerras e conflitos que resultaram em sofrimento, fome e muitas mortes. Olha só a citação aqui. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices, e não levantarão espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías cita Miqueias também cita Isaías 2:4, Miqueias 4:8 também cita que não vai haver mais nação contra nação. Do contrário, vamos desfazer a nossa espada para fazer mais uma enxada. Vamos desfazer as nossas lanças para fazer mais uma foice, para que a gente venha plantar, cultivar. Um dos títulos de Cristo pelo profeta Isaías terá o seu cumprimento pleno no milênio. Isaías 9, verso de número 6. O cumprimento dessa profecia vai ser exercida justamente no milênio. O que Isaías 9:6 declara que Jesus é? Príncipe da paz. No milênio, ele vai exercer esse principado de paz. Esta paz que excede todo o entendimento está disponível aos que servem a Cristo, que mesmo nas mais difíceis situações pode gozar da paz de Deus. Nós, mesmo vivendo em tempos difíceis, sabemos que podemos viver em paz. Aqui tem um comentário do William sobre um dado para a grandeza que a gente está falando, mas eu vou falar para você. Ele está dizendo que 1,9 trilhões de dólares são convertidos em armas.
Aí a pergunta é, imagina se esse 1,9 trilhões fosse convertidos em produtos agrícolas, enxadas, pás, equipamento agrícola como tratores e tudo isso, em vez de armas, 1,9 trilhão fosse convertido para a agricultura mesmo, para o cultivo da terra. A terra não teria fome. No nosso 3.2, o homem voltará a viver muitos anos, né? Uma lição completa, um ponto completa o outro. Já falei um pouquinho sobre viver eternamente. Aqui o pastor William também dá mais um ganchozinho e você vai aprender sobre como que vamos viver mais e mais. Vamos lá. Quando Deus criou o homem, o criou para viver para sempre. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Nós encontramos Paulo falando que a morte entrou por um homem, mas também a vida veio por um homem, que é o primeiro Adão, que é o Adão que pecou, e o segundo Adão, que é chamado de Cristo, que nós temos a vida eterna. Isso é 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser ler, o versículo 21 mais exato. Mas, no milênio, a Bíblia parece mostrar que, assim como ocorreu no período anterior ao dilúvio, os homens voltarão a viver de forma prolongada, né? É uma profecia que nós encontramos de Isaías 65, né? Que o velho mais novo, abre aí, olha o que Isaías diz, como será. Isaías fala um negócio bem interessante. Isaías 65. Isso aqui vai além do milênio. É só para a gente ter, aliás, isso aqui é a mais do milênio, porque aqui já vamos partir para a eternidade, tá bom? Mas olha que alegria que o homem pudesse viver dessa maneira que Isaías colocou aqui. Isaías 65, verso de número 22. Em vez de a gente ler o 22, que é o final, vamos ler aqui o 19. A gente lê do 19 ao 22. A Bíblia, a revista, pede o 22, mas o 22 é o final de um relato muito interessante para que o homem viva. Olha o 19, fala assim, ó: e folgarei em Jerusalém e exaltarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. O milênio não vai ter mais voz de choro, nem voz de clamor. Olha só o que fala isso aqui, profecia maravilhosa. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Olha só uma profecia para o vislumbre do milênio. No milênio não terá mais morte, tá bom? Já estamos nos caminhando aqui, quem foi arrebatado já é para a eternidade. Aqui Isaías dizendo um vislumbre, como seria bom que não tivesse mais crianças de poucos dias, sabe? Um neném que a mãe está grávida, perde ela com 3 meses de gravidez, ou um dia depois que nasceu, ele está dizendo, não vai ter mais isso aí. Não vai ter. E o jovem, o mais jovens, viverá 100 anos. Deus está dizendo, será bom para você? Isso aqui é um vislumbre, irmão. Isso você tem que colocar na mente. Não é isso que vai acontecer no milênio. Ele dizendo assim, é bom para você que um jovem, o mais jovem que venha morrer, morra com 100 anos? O que você me diz? Uau! A média é que o jovem hoje está morrendo de 18, muitos não chegam nem a 18, 14, 15, se envolvendo com tráfico, com droga e perdendo sua vida. Deus está profetizando pela boca de, aliás, Isaías está profetizando, né, o que Deus está mandando, está sendo boca de Deus, dizendo, o mais jovens morrerá com 100 anos. Você está entendendo? Então, se eu sou jovem, estou com 100, imagina quantos anos chegará? Aqui, ó. O jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, um trabalhão para que as pessoas cheguem a 100 anos hoje, irmão. Poucas pessoas no mundo vivem, né?
Aí o 22 ele fala, não edificarão para outros, ou seja, você planta, você constrói uma casa e você não consegue usufruir desta casa porque você morre. Mas aí ele fala assim, ó, os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, era algo que todo o povo queria ouvir. Queria ouvir o quê? Que os seus jovens, seus filhos não morressem de poucos dias, que os seus jovens mais jovens morressem com 100 anos. Então já é um prenúncio, aqui já é uma profecia como será. Lembrando, não confunda uma coisa com a outra. No milênio, viveremos já a eternidade, já estamos vivendo o período do milênio e aqui nesse milênio já estamos com o corpo transformado porque nós fomos arrebatados e quem é arrebatado na vinda de Cristo tem o seu corpo glorificado, tá bom? Não existe morte, é uma profecia dizendo, Israel, vai ter algo bom para vocês, mas se mantenha fiel, porque o próprio Isaías fala, aqui ó, mas o pecador 100 anos será amaldiçoado, ou seja, vive sobre maldição, que é os dias de hoje, por causa do pecado e não quer se arrepender dos seus pecados. Mas não vamos falar de arrependimento, estão vivendo agora o milênio, é o milênio, você tem que aprender que o que está preparado para mim e para você é o milênio, viver eternamente, não terá crianças, perdão, de poucos dias e nem velhos que morram de 100 anos, porque estarão jovens ainda. Então, quantos anos? Eternamente. Continuando, se o pecado e a ação demoníaca limitaram e reduziram a existência humana, a ausência de Satanás e a presença redentora de Jesus na terra, certamente darão ao homem um novo tempo que tange a existência, sua duração e qualidade. Entendeu? Não tem mais o pecado, não tem mais Satanás, o que tem agora é Cristo. Então tudo mudou. Seremos renovados a cada instante. Lembrando que a árvore da vida está acessível para mim e para você nesse período. Vamos lá. Continuando 3.3. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Toda. Não é agora que o evangelho pode entrar, não pode entrar em alguns lugares, mas toda a terra terá o conhecimento do Senhor. Não fará mal nem dano algum em todo momento da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é Isaías, capítulo de número 11, o verso de número 9. A bondade do Senhor será espalhada por todo o planeta. No milênio, o conhecimento sobre Deus e a sua palavra revolucionará a ciência e a sabedoria. Teorias como a da evolução das espécies, que mostram o homem surgindo com a evolução natural do macaco, serão abandonadas. Ideologias nefastas que demonstram princípios e valores à humanidade, como a ideologia de gênero, serão substituídos por um conhecimento a saber que ficou limitado ao homem por causa do pecado. Ok, maravilha, William. Imagine as descobertas científicas, revoluções tecnológicas e produção de conhecimento que acontecerá no milênio, sem pecado, sem maldade, somente para o bem, somente para a glória de Deus, a glória dos seus servos, aqueles que permanecem com Ele. É maravilhoso. Chegamos na nossa conclusão sobre
o milênio. O milênio é uma demonstração ao homem de que servir a Deus e andar segundo a sua palavra traz prosperidade, segurança e realização plena. Cabe ao cristão hoje tirar disto a lição sobre a relevância de perseverar em Cristo, pois há propósito de Deus para o seu povo além da vida na presente era. Há um propósito maior na sua vida. Deus quer que você viva a eternidade. E para viver a eternidade, você tem que sair do pecado. Como falou Isaías capítulo 65, verso de número 20, que os mais jovens morrerão de 100 anos, mas quem vive em pecado 100 anos será amaldiçoado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva eternamente, que você venha viver a realidade do milênio, que é a lição que nós tivemos hoje. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição e assim a gente pode crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.